Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. É um prazer enorme a gente estar aqui mais uma vez juntos, como escola, né, o Sobrapa, ensinando e aprendendo uns com os outros. Hoje nós vamos falar sobre a clínica psicossomática. Nós vamos aprender como as nossas emoções estão relacionadas com as nossas doenças físicas. E sejam muito bem-vindos, todos vocês que estão nos assistindo no YouTube, a nós aqui, a Escola Sobrapa, né? Aqui nesse espaço de escuta, partilha, reflexão sobre o ser humano e suas múltiplas dimensões psíquicas, emocionais e existenciais. Aqui no Grupo Sobrapa, nós buscamos compreender movimentos inconscientes que sustentam nossas dores e alegrias, transformando o sofrimento em autoconhecimento e também em crescimento. Vocês podem ter certeza que cada psicanalista foi trazido aqui por uma força maior, tanto de autoconhecimento e autocura psíquica e física, com sua própria, quanto das pessoas que ama. E também um amor enorme pela sociedade. E o nosso propósito é pensar juntos aqui, como escola. Cada um de nós vai poder participar, falar alguma coisa, de forma científica, psicanalítica e também psicossomática, com a clínica psicossomática, né? Por quê? Porque conhecer-se é libertar-se dos próprios grilhões internos que cada um de nós carrega em si. Meu nome, pessoal, para quem não me conhece, está aqui pela primeira vez, é Cidelis. Eu sou doutora em psicanálise clínica livre e sou escritora de livros a respeito de psicanálise, narcisismo, oncologia e depressão. Também sou pesquisadora das emoções humanas e tenho um desejo enorme de estar aqui compartilhando conhecimento com vocês. Então, pessoal, Freud... Não, aliás, Freud é sempre muito importante, mas o que é que nós vamos aqui falar nessa roda de conversa hoje? Nós vamos falar de muitos de nós em algum momento da vida. Nós vamos falar sobre a doença de Crohn, o intestino que não digere as dores da vida. Nós vamos falar sobre a psoríase, a pele que cria uma armadura para suportar o mundo. Nós vamos falar sobre o vitiligo, o corpo que apaga a própria cor para se defender do olhar do outro. E também sobre a alopecia areata, o corpo que perde os fios quando perde o chão emocional. E eu já me apresentei, agora eu vou pedir para a Emanuele se apresentar, a nossa psicanalista clínica Emanuele. Boa noite, Cidelis, boa noite a todos. Obrigada mais uma vez pelo convite. Eu sou Emanuela Silva, sou psicanalista clínica, tenho formação em Direito, Letras e Pedagogia, sou pós-graduada em diversas áreas da psicologia, do desenvolvimento humano e comportamento humano, e atualmente estou fazendo mestrado em neurociências. Muito bem, muito obrigada. E agora, a professora e psicanalista Ângela também vai se apresentar para vocês. Ângela? Boa noite a todos. É um prazer estar de volta aqui nas rodas de conversa com a minha amiga Cidelis. Sempre muito agradável poder partilhar e debater esse assunto de doenças psicossomáticas, que é tão importante, né? Que
atravessa a vida de tanta gente, e poder contribuir um pouco, né, com essas análises e com esse percurso dessas doenças para a gente poder auxiliar as pessoas que passam por esse sofrimento, né? Meu nome é Ângela Almeida, eu acho que todos aqui me conhecem, sou psicanalista clínica, sou mediadora de educação especial, graduando em História, e estou aqui, né? E como eu falo aqui sempre, vamos estudar psicanálise também, mas vamos intercalar, né, com as outras disciplinas para que a gente possa ter um conhecimento amplo, que a psicanálise, e que essas disciplinas ajudam na compreensão da psicanálise também. E a Ângela, pessoal, ela dá aula a respeito de relacionamentos abusivos, um problema crescente na nossa sociedade atual, onde as mulheres, né, muitas vezes, elas estão sofrendo muito com isso. E também alguns homens, porque relacionamento abusivo não é apenas com mulher, pode acontecer no caso de homens também. Então, pessoal, a Lilian, ela vai trazer para a gente uma contribuição a respeito da doença de Crohn, que começa a partir do intestino. Cidelis Disley, Emanuela Silva, Cidelis. Emanuela Silva, gente, é porque hoje seria a Lilian, mas a Emanuela Silva é que ficou no lugar, porque ela é enfermeira e hoje ela teve um plantão especial. Obrigada. Hoje eu quero convidar vocês a escutarem o corpo. Não o corpo que apenas sentimos fisicamente, mas o corpo que fala quando a palavra cala. Vamos conversar sobre o que eu chamo de fronteira do eu, esses limites sutis entre o que sentimos e o que calamos e o que o corpo tenta expressar por nós. Vocês sabiam, e é muito comum hoje nas redes sociais, estar o tempo todo falando de segundo cérebro. E esse segundo cérebro é realmente o intestino. Por que é considerado como segundo cérebro? Porque ele também sente o que a consciência não suporta. Em muitas famílias existe uma história de rejeição simbólica, filhos que não foram digeridos emocionalmente, aceitos afetivamente, palavras que não puderam ser explicadas, emoções que ficaram presas. E aí, quando nós não conseguimos digerir aquela dor, o corpo tenta isso por nós. O intestino passa a expressar aquilo que não foi elaborado, aquilo que ficou mal resolvido dentro de nós. E é por isso que tantas vezes sentimos, principalmente mulheres, né? Cólicas inesperadas, endometriose, distúrbios sem causa aparente. O corpo ele está tentando expelir o que a alma não conseguiu assimilar. Do nada a gente está tomando ali um Buscopan, um remédiozinho para dor, aí vem um mal-estar, a gente come e se sente mal. A verdade é, o que é que de fato está dentro de nós que ainda causa essa indigestão emocional? Em 1932, Bernard Crohn descreveu o que hoje é conhecido como a doença de Crohn. Mas, mais tarde, outros pesquisadores, como Alexander, em 1943, ele trouxe uma nova leitura do que antes parecia algo só físico, mas ele trouxe uma expansão, que muitas vezes os exames não davam, mas você sentia. Eu senti uma má digestão, e aí eu estou com aquela emoção reprimida, eu comi, estou me sentindo mal. E às vezes são cólicas exorbitantes, mal-estar, que a pessoa não consegue dar conta. E ele chamou isso de indigestão emocional. O intestino, como órgão, ele se descarga das tensões reprimidas. E para ele, essas doenças do trato gastrointestinal estavam ligados, com certeza, a conflitos de dependência, de rejeição, de dificuldade de digerir os fatos, de entender as nossas emoções. Nós não fomos criados, nem na escola, nem na educação familiar,
para entender emoções. Nós fomos criados para o racional, para entender conteúdos. Mas muitas vezes nós somos obrigados a nos calar e não dizer o que sentimos, porque sentimos, como sentimos, porque temos medo dessas consequências. Cala, criança, não fala o que você está sentindo porque está incomodando. Percebam, o corpo tenta eliminar o que o coração, o que a mente não conseguiu acolher. O sintoma é justamente a fala do corpo. Quando a palavra não encontra lugar na consciência, ela vai explodir, ela vai dar dor, vai ter sintomas em todo o nosso corpo. E hoje se fala muito do intestino por causa dessas pesquisas. Isso, e o intestino, pessoal, está relacionado muitas vezes à família, aos nossos, porque a gente não consegue digerir. Pode ser também problema no trabalho, mas na maioria tem a ver com dificuldades familiares, né? Então, o que o intestino não digere, né? Ele não digere as dores da vida, e muitas vezes essas dores da vida estão relacionadas às nossas vivências familiares. E agora, eu vou contribuir aqui fazendo um comentário também a respeito de psoríase. E com relação à psoríase, ela está relacionada ao campo psicossomático. Foi pesquisada por Pierre Mort e também por Joyce McDougall na Escola Psicossomática de Paris, no século de 1960 a 1980. Então, quando o indivíduo ele não consegue traduzir o afeto, seja bom ou mal, e na maioria, nesse caso, é mal, em palavras, o corpo assume essa função expressiva. A psoríase, nesse lugar, a pele que fala no lugar do ego-pele. Então, nós temos o nosso senso de individualidade, o nosso eu. E o nosso eu, ele é atacado, nós percebemos aí que o nosso ego-pele, ele é a nossa maior proteção. Se eu me sinto atacada na minha essência, por exemplo, você convive com milhares de pessoas, muitas vezes, para que você seja bem tratado e para que você não brigue, por exemplo, com o marido, com um filho, com outra pessoa, você vai se relacionar com pessoas que se relacionam com pessoas que você ama e você vai engolir sapos dessas outras pessoas para não ofender e magoar pessoas que você ama. Você vai suportar dores para não falar aquilo que o outro vai se sentir mal. Então, às vezes, você aceita ofensas. Não é que a gente tenha exatamente que bater contra, que revidar, que fazer o mal, pagar o mal de volta, não é isso. Mas se um relacionamento é tóxico, se uma pessoa não faz bem para você, se uma pessoa chega perto de você, por exemplo, no caso de nós mulheres, nós muitas vezes, se nós formos o lado que tem um ganho econômico menor que o nosso marido, normalmente o mecanismo de defesa da família dele, da sociedade, da igreja em geral, das pessoas em volta, elas vão atacar você. Por quê? Porque se alguém tem inveja da família, do ganho da família, de alguma coisa, não vai atacar diretamente aquele homem. Onde é que se vai atacar? Quando alguém, essa pessoa, ela se sente com inveja de alguém, ela vai atacar onde ela acha que a corda está mais frágil. E eles imaginam que a corda mais frágil é a mulher. Aquele relacionamento ali, se ele for destruído, acabado, aquela... Por que eu estou falando isso? Porque nós somos psicanalistas, nós atendemos. Olhem as dores das pessoas e aprendam a perceber que por trás do maltrato para aquela mulher, por trás do maltrato para aquele homem, talvez teve um mecanismo de defesa ali
que pode ser a mulher, que às vezes ganha mais e o homem menos, vai haver um ataque no lado frágil da família, no ego, e esse ego pele vai fazer com que aquela pessoa, ela sinta, e ela vai começar a ficar, de alguma maneira, sentindo-se agredida ali na pele, e também pode ser de outras maneiras, né? Didier Anziel, em 1985, representando o limite do eu, que se defende, e o limite simbólico, que protege o sujeito de invasões psíquicas, ele falou que se de alguma forma o sujeito, já é outro caso, não consegue se defender, no caso uma criança que é abusada sexualmente, o seu simbólico, ele não pode falar, ele não consegue falar, ele tem vergonha de falar. Ele, como é que as outras pessoas vão ver aquilo? Então, a pessoa não consegue se defender, e aí ela se sentiu agredida. E o principal órgão do corpo é a pele. Então, através dessa pele vai sair a psoríase. Tanto nesse caso, quanto em muitos casos, quando existe uma agressão na família, para o lado mais frágil, seja ele quem for, e o sujeito que não consegue se defender por traumas, que não consegue elaborar, simbolizar, esse trauma vai se inscrever na pele, como uma linguagem muda. E toda ferida emocional é uma lembrança que o tempo não conseguiu esquecer. Por mais que os anos passem, a pessoa tenha aí 30, 40 anos, aquele segredo que ela guardou de um dia alguém ter tocado ela, de alguém ter abusado sexualmente dela, pode estar saindo através da pele. Então, nós vamos ter que tratar o nosso paciente com muito amor, muita empatia, desvendando dia a dia, da infância até a idade que ele está hoje, a história, o trauma, e ajudando esse paciente a ressignificar essa dor e entender que ele não tem culpa. Mesmo a criança, ela tem sexualidade, ela pode sentir prazer quando é tocada. Não significa que ela queria, não significa que ela é errada, não significa que ela é culpada. Então, nós vamos ajudar essa pessoa já adulta, que talvez, ou jovem, ou criança, que está com um problema na pele, que pode ter sido de alguma maneira agredida psicologicamente, psiquicamente, ou fisicamente, quando ela é abusada, a ressignificar esse trauma. Então, pessoal, agora eu, mais uma vez, vou convidar aqui a nossa amiga Ângela a também fazer a contribuição dela. Sim, gente, eu vou falar, né, como a Cideli já citou anteriormente, né, a questão do vitiligo, né, que é o corpo que apaga a sua própria dor. Então, a psicanálise, né, ela compreende assim, o vitiligo não como um mero sintoma isolado, mas uma manifestação psicossomática muito complexa, que envolve o corpo, as emoções e o inconsciente. Ela não é ela é uma doença tão complexa que ela é multifatorial e, ao mesmo tempo, autoimune, porque, na verdade, doenças autoimunes é quando o corpo ataca o seu próprio corpo, né? E o vitiligo ocorre pela destruição dos melanócitos, né? Juntamente com os leucócitos que atacam o próprio corpo. E é por isso que é uma doença autoimune, né? Associada a fatores emocionais, né? Então, ela pode ser desencadeada ou agravada por estresses e traumas emocionais. E o tratamento psicanalítico busca entender o significado que a condição adquire para cada indivíduo. Por exemplo, gente, vamos entender que a pele, né, é um órgão de fronteira.
né? E ele é o limite entre o mundo interno e o mundo externo. É a primeira tela onde a gente escreve as nossas experiências emocionais, né? E o vitiligo, com essa perda de pigmentação, pode ser vista como uma falha nessa superfície, que afeta a forma como a pessoa se apresenta ao mundo e a si mesma. Desse modo, né, na visão psicossomática, ele está ligado a uma perda de identidade, uma culpa inconsciente, por algo que o sujeito sente que mancha a sua história. Como assim, gente? Muitas das vezes, um pai, uma mãe autoritária, né, narcisista, nesse sentido, ele faz com que a criança ela se perca um pouco de si mesma, né, pela questão de se submeter a essas condições, né, de autoritarismo. E também sente uma culpa inconsciente por ter se deixado levar por isso, né? E se sente errado, porque é sempre muito criticada, e essa culpa ela leva a se sentir como se tivesse cometido um pecado, um miasma, né? E aí ocorre esse tipo de coisa. Essa imagem, né? As manchas que ficam visíveis do vitiligo, eles põem esse indivíduo, né, ao olhar do outro, né, e que é frequentemente carregado de estigma e preconceito. Isso gera, gente, um grande impacto na autoestima da pessoa, e vergonha e rejeição, que pode agravar a doença. E o tratamento psicanalítico ele ajuda a elaborar essa relação com o outro e o impacto dessa autoimagem, porque você perde sua identidade quando você não se reconhece, quando você tem uma determinada cor e você vai se despigmentando e você vai se desconhecendo, perdendo sua identidade, né? Então, gente, a psicanálise, que ela, na sua abordagem, né, em relação a essa doença psicossomática, ela entende que o corpo pode expressar algo que o sujeito não consegue simbolizar ou verbalizar. E o vitiligo, como outras doenças de pele, pode ser a materialização de conflitos inconscientes, traumas ou angústias profundas. Bom, a gente tem muito mais a dizer sobre isso, mas o tempo é muito curto, então vamos deixar continuar a aula. Então, pessoal, quando a pessoa tem o vitiligo, por exemplo, a gente pode se perguntar: o que a minha pele tenta apagar da minha história? E quantas vezes eu me escondi, eu precisei ficar invisível para sobreviver emocionalmente. Talvez até muitas crianças que viram ali agressões físicas dentro de casa e tiveram que passar por tantas coisas, né? Então, as doenças autoimunes, elas expressam o superego punitivo. Todas as pessoas que têm aí uma doença autoimune, ou chegam também ao câncer, elas têm um superego punitivo em ação contra o próprio corpo. O corpo, ele se sente culpado inconscientemente de alguma coisa e ele começa a atacar a si próprio. E esse autoataque é uma forma em que o sujeito ele transforma a culpa inconsciente que ele sente em sintoma físico. Aquela mãe que não agradece, que não trata nunca os filhos bem, que está sempre pedindo mais, que acha que por mais que o filho faça, ele não faz nada e fala para ele. Muitas mães, elas falam: você não faz nada, o que você, às vezes, o filho ajuda financeiramente, o filho ajuda de maneira física em casa, e a mãe: você não faz nada, você me dá nada, isso não é nada, e sempre diminui aquele filho. Aquelas mães que têm preferência de filhos e deixam isso muito claro, elas vão causar ali
uma dor naquele filho, e depois aquele filho vai ter raiva, mas ao mesmo tempo vai sentir culpa, porque ao mesmo tempo que o filho tem raiva dos pais, ele também ama e sente culpa. E essa culpa, ela vai voltar em forma, muitas vezes, de doenças autoimunes, cada um de nós, de acordo com o que tiver recalcado, aqui na nuca, na nossa parte reptiliana, na nossa parte animal, é que fica o inconsciente. Então, é aqui, na nuca. Vai voltar. Então, pessoal, o corpo é um campo de batalha onde o inconsciente luta por reconhecimento. E o que aconteceria se, ao invés de me atacar, do meu corpo me atacar, eu acolhesse a minha dor, eu olhasse para aquela dor e quisesse cuidar de mim, olhar para onde é que está doendo de maneira emocional e procurar lidar com essa dor para poder diminuir o crescimento, o aumento de uma célula cancerígena no sangue, uma célula cancerígena no seio, uma célula cancerígena no estômago, diminuir essa dor que já se tornou um câncer, ou mesmo que é um autoimune que está a caminho de um câncer, mas ainda não chegou. Se eu acolher a minha dor, o que vai acontecer é que eu vou diminuir o meu problema de saúde. Eu vou melhorar a minha saúde física através de eu me acolher e acolher o meu emocional. Então, é isso que nós, psicanalistas, temos que ter em mente, porque a psicanálise cura. Quando o psicanalista aprende a clínica psicossomática, é isso que nós estamos fazendo aqui, ensinando a clínica psicossomática para os estudantes do grupo Sobrapa. Então, pessoal, agora nós vamos convidar a nossa querida psicanalista clínica Emanuela Silva, e ela vai contribuir falando sobre a alopecia, que é um problema no cabelo. Você fez uns comentários muito interessantes, Cidelis, como o nosso corpo grita, né? Quando o corpo grita, e ele grita e grita muito. E escutar esse corpo que grita é a melhor coisa, né? Eu acho que é o melhor caminho para que nós possamos realmente se libertar de muitas dores. Uma coisa mesmo que atinge muito as mulheres são essa queda de cabelo, né? E aí, o marketing, a mídia não faz outra coisa a não vender produtos. Acho que não tem mulheres aí que não tenha 2, 3, 4 cremes em casa, a gente coloca creme, coloca vitamina e vai 1000 coisas para resolver essa queda do cabelo, e muitas vezes não resolve. Algumas pessoas, né, homens e mulheres, chegam até a desenvolver a alopecia, que é essa doença que você já tinha comentado, né? E o que é ela, na verdade? É o corpo sendo atacado, e atacado por si mesmo, por nossas próprias dores, né? Segundo Musan, existe uma relação direta entre perdas afetivas, e a gente fala de perdas afetivas, aí você pensa só da relação do homem e da mulher, mas essas perdas efetivas é imensa, familiar, então, nem se fala, né? E o que acontece? Ela vem justamente onde pode surgir quedas. É o corpo, é o cabelo, que é símbolo de força, de identidade, de pertencimento. E quando ele cai, é algo dentro de nós que nos vai desmoronando a gente junto. É como se o corpo gritasse: eu estou perdendo partes de quem eu sou. Aí, quando eu falo isso, eu me lembro muito da passagem bíblica de Sansão. Eu sou uma leitora da Bíblia, e lá na história de Sansão, quando eu comecei a estudar a psicanálise, eu não tinha feito essa relação, eu fiz essa relação recentemente, porque Sansão perde a força, ele perde, a vida dele em colapso. Por quê? O cabelo foi cortado. Olha que simbologia fantástica para a gente entender que
talvez seja isso, essa busca feminina de cabelos, de identidade, de estar buscando mil e uma coisas para ter essa beleza, às vezes buscando uma força que não deveria ser só essa força, deveria, como você falou, é o acolhimento mesmo, entender as nossas dores, as nossas perdas, e dizer, eu posso ressignificar ela. E é ressignificado pela escuta, né? Esse é o nosso papel, de escutar e ressignificar essas dores que muitas vezes o analista também, o analisando também, traz para a gente. Quando eu escuto, eu entendo a mim mesmo, quando eu entendo a mim mesmo, eu me transformo. Isso mesmo. Então, pessoal, as doenças autoimunes, elas expressam o nosso superego punitivo contra o nosso próprio corpo. O autoataque é a forma pela qual o sujeito transforma a culpa inconsciente em sintoma físico. Como eu falei, pais que, por exemplo, têm preferência de filhos e deixa isso claro. Aquele filho pode ter no futuro uma doença autoimune, porque ele vai ter raiva. E por aí vai. Trata mal o filho, nada que faz, tá bom, isso aí tem muito a ver com os pais. E o filho vai ficar magoado, vai sentir raiva, mas ao mesmo tempo vai se sentir muito culpado. E no futuro, essa culpa inconsciente vai se transformar em sintoma físico, porque eu não posso sentir isso, então eu vou me atacar porque eu estou errado. Então, o corpo é como um campo de batalha onde o inconsciente luta por reconhecimento. E agora, pessoal, nós vamos falar aqui sobre o trauma familiar, né, que se torna herança. E quem vai falar sobre isso é novamente a Emanuele, que vai falar a respeito de lúpus. Nós tínhamos até trazido esse tema um pouco, né, em aulas passadas, e aí a gente traz algumas abordagens, né, desses estudos que mostram essa incidência maior em mulheres. É interessante, né? São mulheres cuidadoras, mulheres fortes, aquelas mulheres hiperresponsáveis, a moderna Mulher Maravilha, eu dou conta de tudo. E aí o corpo explode. O corpo, ele realmente, quando a gente tenta resolver tudo e carregar tudo sozinha, o corpo um dia cansa. E quando ele cansa, ele começa a gritar. Ele está pedindo, né? Não é que você culpe, porque às vezes quando você vai falar com alguém diz, você está fazendo isso porque você quer. Não. O corpo está pedindo realmente limites, ele está pedindo realmente descanso, né? Então, o lúpus é muitas vezes a expressão de um eu que se dissolve tentando salvar o outro. É o corpo que tenta curar dores, muitas vezes ancestrais, passado de nossa família, que chega ao outro, que muitas vezes a gente nem entende o que está sentindo. Assumir responsabilidades emocionais que muitas vezes nem foram suas. Quantos de nós não conhecemos a história de nossa família, né? Para entender o que se passou, quem foi realmente a nossa avó, qual foi os problemas que a nossa mãe teve no passado. A gente não para escutar, então a gente não entende isso. Agora imagine, não sei se você vai trazer essa imagem, Cidelis, mas da mulher no espelho, né? Eu até essa semana postei a mulher se olhando no espelho e ela estava em retalhos, em cortes pelo corpo, e o espelho também, né? Todo quebrado. Cada fragmento daquilo pode refletir uma geração. Quantos de nós estamos tentando colar esses pedaços? Dores que não foram suas, dores que vieram mal entendidas de nossa infância e foi sendo levada até a idade adulta. Quantas gerações nós estamos tentando curar dentro de, às vezes, um paciente que chega ali na clínica, né? E até onde vai o limite
Essa acho que é a reflexão que a gente tem que fazer. Eu digo nós enquanto homens, enquanto mulheres, mas eu me refiro mais à mulher, porque geralmente a mulher pega esse peso familiar, né, do cuidar, e ela acha que nós fomos treinados muitas vezes para isso, para pegar essa carga emocional. Mas até onde vai o limite entre o cuidar e o adoecer? Eu acho que essa é a reflexão que a gente tem que fazer. Até onde eu posso? Até onde cabe as minhas ações e, às vezes, até onde deve ter o meu recuo. E a Emanuele não falou, eu não entendi porque ela não conseguiu, mas assim, para vocês perceberem, né, gente? Na maioria, as mulheres com lúpus, em especial, estão tentando salvar a geração passada, mas em especial a mãe. A mãe dela está querendo salvar aquela história. Muitas vezes, a gente tem sim que correlacionar e olhar se a minha mãe é assim e age dessa maneira, porque existe a capacidade do perdão. Às vezes eu vou olhar para minha mãe e vou pensar, ela foi muito dura comigo. Mas aí eu vou olhar como é que a minha mãe foi criada. Aí eu vou ver aquela menina que andava descalço, puxando um burrinho, amassando barro para o pai fazer tijolos, que é uma história que a minha mãe me contou. Isso eu. E cada um de nós, se olhar para a mãe menina, vai entender por que será que faltava comida para elas e tantas coisas. Por que será que a minha mãe agia daquela maneira? Então, quando eu olhar para aquela menina e, de uma certa forma, como que acolher ela no colo, não que eu vá pegar a história dela e querer salvar, porque nós não somos responsáveis pelos problemas da nossa mãe, pelos problemas que ela tem com o nosso pai, nós não temos que carregar isso. Nós podemos até ouvir, mas nós não temos responsabilidade sobre isso. Nós temos responsabilidade sobre a nossa vida. Nós podemos, como psicanalistas, ouvir e entender, mas nós não podemos pegar o peso, porque, na verdade, os nossos pais são responsáveis por nós. Nós não somos responsáveis pelos nossos pais. Nós não temos a obrigação de salvar a geração passada. Nós temos a responsabilidade de ajudar a geração futura. Esse é o nosso trabalho. Então, nós podemos, sim, colaborar, conversar e entender, e dessa maneira, entendendo a história dos nossos pais e as dores emocionais, ajudar na nossa autocura. Mas não significa que nós vamos carregar o fardo da geração passada, da nossa mãe, do nosso pai, da nossa avó, e seguindo atrás. Então, pessoal, agora a Ângela vai falar a respeito de asma. Ângela? Ângela, você está aí? Tô aqui sim. Então, gente, só para complementar um pouco a questão também do vitiligo anteriormente, né? Como eu falei, tinha muita coisa para falar, ainda eu não acabei totalmente. Só para sublinhar que muitos casos, né, do vitiligo foram estudados, nesses casos foram estudados pela Christine Schiffel e pela Françoise Douto. E aí, nesse sentido, eles mostram, né, a relação entre o vitiligo e o sentimento de não pertencimento familiar. Elas vão perdendo essa identidade familiar também, né? E quando esse trauma ele não é simbolizado, ele é inscrito na pele. A pele fala o que a boca não fala, né? Agora vamos falar sobre a asma, né? O ar que não entra é o afeto que sufoca, né? Então, Freud e Godek já apontavam que a asma é um sintoma que reflete uma grande repressão emocional, né? Quando você não pode falar, quando você não pode se expressar, quando você
quando a criança ela é impedida, como muita gente fala, engole o choro, cala a boca. E esse tipo de coisa vai criando um trauma, porque a criança não consegue se expressar, né? Não pode colocar seus sentimentos, né? Até a sua raiva para fora. E aí ela vai engolindo aquela raiva, né? E conforme ela vai engolindo aquela raiva, ela vai perdendo esse ar, né? Essa vontade de botar as coisas para fora. Então, ele carrega um peso, né? Ele não pode expressar essa raiva, nem esse choro. E muitas vezes vem esse controle vem dos ambientes, né, familiares e invasivos, que invade a vontade, né? Invade o desejo, invade a liberdade do outro, né, de se expressar. Então, a gente pode perguntar para aliás, o que o nosso analisando pode se perguntar, né? O que impede ele de respirar livremente, né? E a gente pode provocar o nosso analisando também, né? E quantas vezes ele engoliu o ar para não explodir? E quem na história dele não deixou ele respirar, né? Ele vai se perguntando esse tipo de condição que levou ele a esse processo, né, de uma doença psicossomática tão problemática, porque é muito difícil. Eu já vi gente com asma, é complicado, gente. A pessoa sente uma falta de ar muito grande. Então, o que eu tenho a dizer mais sobre isso por exemplo, alguns estudiosos, né, que influenciados por Jacques Lacan, eles exploraram o corpo, como o corpo se manifesta em doenças psicossomáticas, porque essas doenças psicossomáticas são uma tentativa de suprir as falhas na constituição psíquica, né? Porque, desse modo, como eu já falei, o corpo tenta expressar o que a linguagem não consegue. Existem muitos gatilhos com relação a isso, né? Muitas coisas que fazem com que a pessoa acabe desenvolvendo essas doenças, principalmente o olhar do outro, né? O julgamento do outro, né? E como o outro enxerga você e como você se enxerga, né? Então, tudo isso leva a essa condição. E quando a criança passa por essa submissão, ela desenvolve a asma porque ela é muito reprimida. É isso, gente. E também, pessoal, hoje nós vivemos aqui com relação à asma, famílias unilaterais, né? Hoje é difícil um casamento que dure 10 anos, 15 anos, 20 anos. Eu tenho um casamento de 35 anos, mas isso é raríssimo. E é muito difícil hoje. Então, assim, e as famílias, na maioria, são unilaterais. Então, os pais se separam, mas não existe ex-pai, não existe ex-mãe. Muitas vezes, aquela criança que mora ou com o pai e com a mãe, e o outro tem o padrasto ou a madrasta, não é permitido que ela vá realmente ter um bom relacionamento ali com aquele outro pai ou aquela mãe. Ou então fica aquele jogo, os pais vão usar aquela criança para jogar entre si, para ver quem ganha e quem perde nesse sentido. No sentido de aquela criança estar agradando um ou ao outro. Ela, muitas vezes, ela vira jogo entre aquele casal que brigou. E isso vai afetar ali aquela criança e vai causar problemas psicossomáticos. E eu mesmo, assim, atendo um caso de uma pessoa que teve a mãe e o pai se separaram e a mãe foi embora, deixou as crianças com o pai. E todo dia aquela moça, aquela criança de 6, 7, 8 anos, 10 anos, ouvia aquele pai reclamando que aquela mãe foi embora.
E hoje essa mulher sente grandes crises de asma. Por quê? Porque ela teve que ouvir a vida toda que aquela mãe era mal, não prestava, não importava com os filhos. E com certeza essa não era exatamente uma verdade, porque com defeito e qualidade, a maioria dos filhos gostam dos pais. E é preciso de haver aquela compreensão de que se há uma separação, aquela criança tem o direito de se relacionar com o lado A e com o lado B, pai e mãe. E também procurar ter um bom relacionamento ali com a madrasta e o padrasto. E quem se casa novamente tem que entender que casou com o homem, está levando junto os filhos. Quem se casou com a mulher está levando junto os filhos e ter esse respeito pela história anterior daquela pessoa e por aquela vivência, para que os dois, como par, hoje, possam viver em harmonia, sem causar dano, tanto para o casal quanto para os filhos que não têm culpa dos problemas paternos e maternos. Pessoal, então, a clínica psicossomática é o palco do inconsciente que não encontrou palavra. E Freud e Franz Alexander e também Anziel mostram que o corpo se torna o texto do trauma. O sintoma é uma mensagem cifrada de amor e de dor. O perdão e a simbolização, como nós falamos aqui, né? E ouvir, entender, procurar saber a história da mãe, a história do pai, como é aquele pai que maltratava os filhos, como que foi a história dele, como que o pai dele tratava ele, para que a gente possa simbolizar, não é que a gente vai achar que foi certa aquela atitude, mas simbolizar. E então o corpo fala, mas ele quer ser escutado e não apenas tratado. Então, quando tem um problema físico, temos que nos perguntar qual é o problema emocional que está por trás disso. E nós podemos perguntar: que parte de mim ainda pede escuta e não remédio? Com isso, pessoal, eu vou pedir aqui para que eu, Cideles, me despeço, agradeço, né? O Sobrapa se despede aqui de vocês, agradecendo por mais uma oportunidade de vocês estarem aqui conosco. E eu quero também pedir que as minhas colegas psicanalistas clínicas, Emanuele Silva e Ângela Almeida, também se despeçam de vocês. Pode se despedir, Emanuele, por favor. Eu agradeço também, mais uma vez, o convite, né? E lembrando que como o intestino, né, o cabelo, a pele, o sangue, todos falam. A gente não pode esquecer que elas são linguagem do inconsciente, vozes que ecoam onde a palavra não alcança. E o desafio é justamente aprender a dirigir as emoções, elaborar perdas e reconhecer limites. Então, a Sobrapa convida todos vocês a continuarem aí juntos nessa jornada, a aprendermos mais, a fortalecer esse vínculo, né, esse compromisso com a psicanálise ética, científica e transformadora. Agradeço mais uma vez. Ângela? Gente, só para complementar aqui alguma coisa, a maior parte dessas doenças psicossomáticas que foram abordadas, elas, embora elas tenham uma predisposição, né, genética e autoimune, esses fatores também são desencadeados, essas doenças também são desencadeadas, e também pode se agravar por eventos estressantes e traumáticos, né? A pessoa já tem predisposição, e eventos estressantes e traumáticos, como luto, separações, demissões ou pressões intensas, né? Agravam ou desencadeiam essas doenças, né? Então, a psicanálise busca essas conexões, né, entre esses eventos e a manifestação dessas doenças. Então, agradeço a todos a participação aqui, a presença, agradeço a Cideles pelo convite, a Sobrapa por fazer parte desse grupo maravilhoso, e relembrar vocês que na próxima quinta-feira
será a minha aula sobre relacionamentos abusivos e que eu conto com a presença de todos. Muito bem, Ângela. E olha, pessoal, nós estamos com a clínica, aqui a nossa rede de análise, não é caro, você paga R$ 150, pode ser atendido aqui, ó, pelas nossas psicanalistas do Sobrapa, os seus parentes, é um valor pequeno para ser pago uma vez por mês. Então, pessoal, convidem os seus parentes, os seus amigos a participarem, por quê? Porque a nossa saúde vale muito e é um valor muito pequeno para ser cobrado. Então, nós estamos convidando todos a também fazer tratamento através da rede de análise do Sobrapa por apenas R$ 150. E muito obrigado mais uma vez por estarem aqui conosco na nossa clínica psicossomática do Sobrapa. Muito obrigada a todos.